Deus. Eu gostaria de convidar aqui Ionara. E eu gostaria de convidar você, junto comigo, para apresentar, orar pela vida da serva do Senhor, que estará ministrando a palavra nessa noite. Eu gostaria também de convidar você a colocar o seu coração no que você vai ouvir nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ainda na Tua presença santa e gloriosa, meu Deus, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome nesta noite, Senhor Deus. Quero Te agradecer pela palavra, meu Deus, que será ministrada aos nossos corações. Meu Deus, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, meu Pai, mas o que necessitamos ouvir nessa noite, meu Pai. Na ocasião, nós queremos apresentar a Tua filha. Meu Deus, ela é escolhida nessa noite para ser a ministrante da Tua palavra, meu Deus. Então, eu quero que o Senhor a use poderosamente, meu Pai, com autoridade, com ousadia, meu Pai. Meu Deus, que no nome de Jesus a boca dela ao abrir seja o Senhor falando conosco, meu Pai. Que essa palavra penetre nos corações que estão aqui presentes, meu Pai. Que faça morada, transformação de vida, meu Pai. Que nessa noite haja cura através da Tua palavra. Que nessa noite haja libertação através da Tua palavra, meu Pai. Que nessa noite haja salvação, meu Pai, neste lugar, através da Tua palavra, meu Deus. É assim que eu oro, agradecendo pela vida da Tua filha, junto com os Teus filhos. E se você, igreja, crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo 4. Enquanto os irmãos abrem, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor pela vida dos meus pastores e amigos, Roberta e o pastor Arlindo. E quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo, da minha filha e de todos os irmãos. Todos acharam? Nós vamos ler apenas o verso 6 de Neemias capítulo 4. Irmãos, eu tive que reescrever essa mensagem umas 5 vezes. Porque o Senhor mudou algumas coisas. E eu quero ser fiel àquilo que Ele colocou no meu coração. Diz assim: porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quantos creem? Amém. Pai, eu proclamo o sangue do Senhor sobre esse lugar, meu Deus. Pai, todo espírito que queira roubar a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Pai, nós repreendemos ele agora no nome do Senhor Jesus. E nós declaramos que a Tua palavra, Senhor, ela vai produzir frutos para a glória do Teu nome, Jesus. Porque hoje é noite de libertação, Senhor. Hoje é noite de cura, ó Pai. E é assim que nós choramos agradecidos em nome de Jesus. A igreja pode se sentar, amém? Glória a Deus. O livro de Neemias é um livro que eu particularmente, eu tiro muitos aprendizados dele. E é tão difícil você trabalhar só em um capítulo, porque é um livro rico, tem muitas coisas a nos ensinar. E a Bíblia diz que Neemias, ele servia ao rei persa como copeiro. E certa vez, enquanto Neemias estava ali, e esse período foi mais ou menos quando o povo de Judá estava retornando para Jerusalém depois do exílio babilônico. Quantos lembram? E aí a Bíblia diz que em um certo dia Neemias encontra com um dos seus irmãos e alguns homens. E eles vão falar com Neemias e Neemias vai perguntar a ele a respeito do povo. Como que está o povo? E aí o irmão de Neemias e os outros homens lá de Judá vai dizer a Neemias: Neemias, o povo não está bem. O povo está sofrendo, está passando por humilhação. E aí a Bíblia diz que Neemias, ele chora, ora e jejua. E a primeira coisa que
eu quero meditar com vocês nessa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração é: o que nós fazemos quando nós recebemos notícias de que temos irmãos que estão sofrendo ou passando por humilhação. É noite de restauração. Porque Gálatas capítulo 6 vai nos instruir que nós devemos aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: especialmente aqueles da fé. Então nós aprendemos com Gálatas capítulo 6 que nós devemos aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Então a nossa reação diante das notícias vai demonstrar como que está o nosso coração e quem somos também diante de Deus. E aí o texto vai dizer que Neemias passa um tempo orando, jejuando, até que Neemias vai entrar na presença do rei e o rei vai notar o semblante de Neemias. Agora o interessante é que do tempo que Neemias recebeu a notícia que o povo não iria bem, para o tempo que Neemias entra na presença de Deus, vai dar mais ou menos na presença do rei, vai dar mais ou menos entre 3 a 4 meses. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que só agora o rei notou o semblante de Neemias? É porque existe o tempo, queridos, para o rei dos reis notar o nosso semblante. E agora era o tempo do rei notar o semblante de Neemias. Neemias estava com um semblante desfalecido, triste. Talvez ele estava em um dia daqueles como eu já estive, talvez você, que orou e nada acontecia. E agora o rei vai dizer: Neemias, o que está acontecendo com você? Porque você nem doente você está, e você está com um semblante triste, desfalecido. E Neemias vai contar a situação para o rei. Aí o rei vai dizer: o que você gostaria de fazer, Neemias? E Neemias vai dizer: eu queria ir lá em Judá. Eu queria poder voltar lá. E o rei vai autorizar Neemias a ir. Só que o interessante também, nesse momento que Neemias está conversando com o rei, é que o rei não só dá autorização a Neemias para retornar para Judá, como o rei também vai disponibilizar para Neemias alguns recursos. A Bíblia diz que o rei vai dar cartas a Neemias com autorização, porque Neemias iria passar por regiões que governadores que não eram como o povo de Israel estavam ali governando. E o rei também vai dar a Neemias autorização para Neemias pegar um pouco de madeira, levar lá para Jerusalém e ali ajudar na reconstrução do muro. E a Bíblia diz também que o rei vai disponibilizar para Neemias guardas, para Neemias não ir lá sozinho. Agora veja que também o rei faz um combinado com Neemias sobre o tempo que ele iria passar ali. E eu aprendo primeiramente aqui, é que se um reino humano, governado por um rei de carne e osso como eu e você, existe organização e disciplina, imagina o reino de Deus. A questão é que às vezes nós esquecemos que Deus é um Deus de organização, um Deus de disciplina. Com Deus nós não podemos fazer as coisas de bolo. Com Deus nós não podemos fazer as coisas de todo jeito. Se em um reinado persa de um homem tinha disciplina e organização, Neemias não poderia sair dali de qualquer jeito. No reino de Deus também existe isso, queridos. E agora Neemias vai retornar para Judá. Agora algo interessante também é que o pedido de Neemias não foi um pedido que foi só para ele. Não era um pedido que iria beneficiar só ele. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite e que decidiu colocar o seu coração na restauração dessa área na sua vida. Eu quero perguntar a você: o seu pedido da sua restauração vai beneficiar só você ou tem outras pessoas que vão ser beneficiadas? Porque a restauração que Neemias estava se preparando para fazer beneficiaria um povo. Não somente Neemias. E aí o texto vai dizer que Neemias, ele retorna para Judá. E ali na hora que ele precisa passar e apresentar as cartas aos governadores, um homem chamado Sanbalat e o outro que se chamava Tobias, eles percebem que Neemias estava ali para benefício do povo. E a Bíblia diz que eles não gostam. Vocês conhecem pessoas que elas nem ajudam e não gostam que ninguém ajude? Era o tipo de Sanbalat e Tobias. Nem ajuda e nem gosta que receba ajuda.
E nem gosta de quem oferece ajuda. E aí eles não gostam, mas Neemias, passa, tá com as cartas, tá com a autorização e segue em frente. Aí quando Neemias chega em Jerusalém, o texto diz que Neemias encontra o muro de lá destruído e as portas haviam sido consumidas pelo fogo. Agora, interessante que o texto também vai dizer, depois os irmãos lê todos os capítulos de Neemias, eu gosto de ler tudo, para eu ter noção do que eu vou falar. Aí a Bíblia diz que Neemias vê lá também que as portas haviam sido consumidas pelo fogo, agora não havia mais portas, só havia brechas. E Neemias chega, só que Neemias fica 3 dias e 3 noites lá em Judá. Neemias não se move, Neemias não fala nada para ninguém, Neemias está lá, orando, esperando. Aí depois dos 3 dias e 3 noites é que Neemias vai se levantar e ele vai dar uma volta para ver a situação que estava ali em Jerusalém. Primeira coisa que eu aprendo aqui, eu quero restaurar alguma coisa, eu preciso avaliar o que é. Eu preciso fazer uma avaliação. Vinícius, põe por favor na tela. Eu preciso fazer uma avaliação do que vai ser restaurado. Agora Neemias olha, e o texto diz que Neemias vai passar pelas portas, por alguns trajetos. Só que até então, Neemias não tinha falado nada para ninguém. Outra coisa que eu aprendo aqui, tem áreas nas nossas vidas que nós queremos restaurar, mas que nós vamos precisar guardar os segredos de Deus. Nós precisamos guardar aquilo que Deus confiou no nosso coração. Porque existe o tempo de falar, mas existe o tempo também de se calar. O problema é que nós estamos falando e não controlamos a língua. A Bíblia vai dizer, queridos, que até o tolo se passa por sábio se fechar a boca. Mas às vezes a gente está ali falando. Neemias não, só em oração, caladinho, guardando aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Porque existe o tempo de você falar. Deus havia confiado algo a Neemias, mas ainda não era tempo de Neemias falar. E Neemias vai passar por algumas portas. Na verdade, por algumas brechas. E eu quero compartilhar com vocês, porque isso não estava nos meus rascunhos, mas foi o Senhor que mandou falar. Escute, queridos, a primeira brecha que Neemias passa é da porta do vale. Essa porta do vale, ela dava de frente a um vale. Quando ela era aberta, dava de frente ao vale. Eu não entendi. Isso aponta para os dias difíceis, os dias de vale, os dias de deserto que nós passamos. E essa porta agora, ela só estava um buraco, estava uma brecha enorme. E Neemias passa por lá. A segunda brecha que Neemias passa é a fonte do dragão. E era um lugar conhecido como adoração aos deuses. Inclusive, há mitos de que crianças haviam sido sacrificadas ali, naquele tempo. E essa porta era uma porta onde as pessoas colocavam adoração que não era do Senhor. E o dragão, na região, na cultura judaica, ele representa a morte. Quantos, queridos, estão mortos espiritualmente? Porque tem colocado a adoração deles em outros lugares. Muitos estão mortos por causa disso. E aí Neemias está passando. E ninguém sabe ainda daquilo que Deus havia confiado no coração de Neemias. E agora Neemias vai passar pela terceira porta. Pela terceira brecha, porque não tinha porta. Que seria a porta do monturo. O lugar onde era retirado os lixos de Israel. Quando abria essa porta, dava de cara para um lugar onde todo o lixo era colocado ali. Queridos, esse lugar ele aponta para o lixo que nós acumulamos nas nossas vidas. Talvez
Não vai ter muito glória ou aleluia essa noite, mas como eu sempre falo, eu quero dormir. Então eu tenho que passar tudo que Deus coloca no meu coração e manda eu falar. E o Senhor compartilhou comigo nessa madrugada lixo por lixo. O primeiro lixo que o Senhor falou comigo e que eu deveria falar para a igreja é o lixo da vaidade. Queridos, nós não devemos confundir o cuidado conosco com a vaidade. Tem gente, tem crente que tem orgulho de dizer eu sou vaidoso, sou vaidosa. Se você não sabe, hoje você vai saber. Vaidade é um espírito maligno. Nunca mais abra a boca para dizer isso. Você pode falar que você é uma pessoa que se cuida, que zela, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Mas vaidade não é do Senhor. A outra coisa que o Senhor compartilhou comigo foi a gula. Queridos, eu passei por esse processo. A gente se acostumou a ouvir que crente come mesmo e é bonito, é lindo. Ai, eu era assim também. E um dia Deus começou a me pegar. E eu comecei a ter visão de eu comendo carne, sangrando. Eu falei, meu Deus, o que foi? Estou em pecado com carne. Fiquei um tempo de jejum de carne. Mas não era nada disso que o Senhor estava falando comigo. O Senhor estava falando, o jeito que você come não está me glorificando. Mude o seu hábito. E aquilo me constrangeu de um jeito que, sinceramente, hoje eu sento na mesa e eu falo, meu Deus, não deixa eu passar o limite. Que é o limite que eu sei que o Senhor está vendo eu comer. Para que eu não deixe de te glorificar também quando eu como. Porque a Bíblia nos instrui a glorificar a Deus em tudo. E porque quando nós comemos, nós também não vigiamos nisso. O outro lixo, eu estou falando dos lixos, querido, porque foi o Senhor que pediu para eu falar. E nós precisamos estar cientes desses lixos, porque depois nós vamos vir no altar, nós vamos nos arrepender dele, para que haja verdadeiramente a restauração na nossa vida. A outra coisa foi a sedução, queridos, eu já falei isso aqui. Pessoas que não vigiam, que seduz na cara de pau. Cuidado. Cada espírito desse atrai outros. Eu conheço um rapaz que ele não respeitava a esposa dele, ele trabalhou comigo. E eu ficava assim de cara. E depois que eu cheguei nos Estados Unidos, eu procurei saber dele. E um amigo nosso falou assim, Yonara, ele está com a vida bagunçada, destruída. Eu digo, o que aconteceu? E ele não respeitava ninguém. Aí quando a gente encontrava com ele, e ele estava na rua, com a esposa dele, parecia outra pessoa. E aí, eu soube que o filho dele de 21 anos, se eu não me engano, viajou para outro estado, pegou uma febre e morreu. A esposa se separou, a filha se engraçou com um menino novinho ainda e foi-se embora e saiu de casa. Estava bom, estava divertido isso para ele. Mas ele não sabia ainda que ia ter consequência. Então, que nós possamos prestar atenção nisso. A outra coisa que o Senhor falou comigo foi o consumo de bebidas, de drogas e de músicas do mundo. Queridos, é intolerável isso. É só ler a Bíblia. Eu ouço pessoas falando a respeito de músicas do mundo. Eu queria perguntar a vocês acham que Deus vai descer numa atmosfera que não adora Ele? Ele não desce, queridos. Se a atmosfera não está preparada para Ele, então o que você ouve vai atrair quem? O que você está ouvindo vai atrair quem? Será que é o Senhor? A omissão, falsidade, compras ilícitas. Quantas vezes nós compramos aquilo, pegamos o nosso dinheiro e colocamos naquilo que o Senhor não nos autorizou a colocar? E fica um buraco nas nossas finanças. Isso é tão sério. A gente ter cuidado onde a gente coloca o nosso dinheiro. São altares que não é de Deus. São de outros deuses. Deuses do mundo. Pessoas que compram e não pagam. Fofoca. Irmãs que se sentam numa mesa, preparam uma mesa e em vez de falar de Jesus, vai falar dos outros. Tira esse lixo.
Esse lixo precisa sair. Trapaça. Omissão. Vê as coisas erradas e começa a compactuar. A omissão para Deus é pecado. Certa vez o Senhor falou para Ezequiel: olha, Ezequiel, se tu não falar com o ímpio e com o justo o que eu mando tu falar, eu vou cobrar o sangue dele da tua mão. Deus não nos chamou para ser omissos. E a falta de perdão, o Senhor falou comigo: tem gente que está subindo no meu altar sangrando. Está cantando e não está liberando perdão. E eu falei: Jesus, tem misericórdia. Ele falou: não, tem gente que está subindo assim. Aí você olha e você fala: nossa, que dom lindo, a pessoa tem um dom. Profanado. Ou vocês não sabiam que um dom pode estar profanado? Se tem uma coisa que eu aprendi, foi a não me iludir com dom. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela dá o fruto, ela não dá dom. E nós precisamos ter cuidado com esses lixos que estamos colocando nas nossas vidas, porque como que vai ser restaurado algo que não foi removido? Áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas, mas existe ainda a nossa atitude de remover os lixos. É necessário remover os lixos. A quarta porta que Neemias vai passar é a porta da fonte. Essa porta ela ficava próxima ao tanque de Siloé, aquele tanque onde o cego foi curado, aquele cego de nascença. E essa porta, onde havia ali a fonte que curou, ela aponta para aquele que nos liberta, que nos cura. Ela aponta para Jesus. Algo que me chamou a atenção quando eu estava meditando no livro de Neemias, que a porta da fonte, do Vale da Fonte, era o único lugar onde Neemias não conseguiu passar com alguém, nem com o animal dele. Ele teve que passar sozinho. Sabe o que isso significa? É que a salvação em Jesus ela é individual. A Bíblia diz que Neemias fala que o espaço era tão estreito que o animal dele teve que ficar de fora. E ele passou ali sozinho. Você não vai garantir sua salvação se escorando em ninguém. Desculpa, eu preciso te falar. A gente está brincando de ser igreja. A gente está brincando de ter salvação. Nos contentamos com tão pouco. E o Senhor fica levantando pessoas, o Senhor fica falando conosco e nós ficamos ignorando e queremos algo da parte de Deus. Como? Neemias não ignorou nada, queridos. Neemias poderia ter chegado ali, olhado as brechas assim por cima e ido embora e vamos embora reconstruir isso aqui. Não, ele passou uma por uma. Nessa noite, que em nome de Jesus, enquanto eu estou aqui falando aquilo que Deus colocou no meu coração, vá levando a sua mente naqueles lugares que você deixou brecha. Porque esse é o primeiro passo para a restauração. É o primeiro passo, queridos. E agora a restauração vai começar. E aí o texto diz o seguinte: que a primeira porta que foi colocada, quando Neemias volta, é a porta da ovelha. Agora é o seguinte, só depois que Neemias passou pelas brechas, aí agora Neemias vai dizer ao povo: olha, eu estou aqui, nós vamos restaurar o muro, e nós vamos trabalhar e vai dar certo. Agora, escute só, a Bíblia diz que quando os inimigos do povo de Deus ouvem falar que eles iriam restaurar o muro, eles ficam zangados, furiosos. Você precisa sair daqui sabendo que essa restauração vai catucar o diabo. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. Não saia daqui achando, tudo é flores. Uma coisa que eu aprendi é que existem pelejas que Deus peleja por mim.
Mas existe peleja que é eu que pelejo com ele. Mas eu preciso me levantar e fazer algo. E os inimigos ficam furiosos ali com Neemias. E com o povo e começam a zombar. Aí eles não se contêm. Aí eles convidam os outros inimigos, outros governadores das regiões que cercavam ali Israel. E decidem comprar guerra com Neemias e com o povo. Porque a intenção deles era parar a restauração do muro. Todo inimigo que se levanta no teu caminho é para parar a tua restauração. E foi o que aconteceu com o povo naquela época. Só que eu acho lindo é que Neemias era um homem que orava. E quando Neemias fica sabendo, Neemias fala, peraí, a gente não vai ficar aqui dando sopa. E a Bíblia diz que Neemias se arma e arma o povo. Sabe o que é interessante? É que Deus, Ele é um Deus tão fiel, que quando a gente coloca o coração na restauração de algo que Ele confiou a gente, Ele não nos deixa ser pegos desprevenidos. Na verdade, eu tenho aprendido que não é suposto o cristão ficar sendo pego desprevenido pelo inimigo. Porque quem tem vida de oração, quem tem relacionamento com Deus, Deus, antecipa a notícia. Aleluia. O diabo põe a armadilha e Deus, muda a rota. Ali tem uma armadilha. Aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Davi perde o reinado para o seu filho. O filho de Davi, Absalão, trai Davi. E aí está Absalão lá no trono, que não era dele, era do pai dele. Armando para o pai dele, influenciado por um inimigo de Davi, Aitofel. Planejando pegar Davi numa emboscada, que se Davi tivesse caído, Davi, Aí a Bíblia diz que lá dentro do palácio tinha um, que era com Davi. E esse ele foi lá e falou a Absalão, olha, vamos fazer assim, assim, assim. E ele distorceu o plano que o inimigo tinha planejado para Davi. Porque ele queria ganhar tempo para que Davi ficasse sabendo da notícia e se preparasse. Aí Absalão fala, nossa, é verdade, o seu plano é bom. Aí o plano que era para destruir Davi já fica ali distorcido. Aí a Bíblia diz que Davi fica sabendo antecipadamente daquele plano que o filho dele tinha armado com seu inimigo para matar ele. Está na Bíblia. E sabe quem morre? Absalão. Porque tudo que você arma contra alguém, quem cai é você. Não fique brincando, não. Às vezes as pessoas falam, fulano está falando de você. Eu falo, nem me diz. Nem quero me distrair. Porque eu conheço Deus, que é justo. E quem vai resolver é Ele. E eu aprendo com Neemias a ficar focado. Né? Estavam tudo lá. Se juntaram tudo. E Neemias, vamos restaurar esse muro. Vamos trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Fique focado, fique focada. Que você vai conseguir terminar essa restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí está todo mundo ali, se armando para ir contra Neemias. A Bíblia diz que 10 vezes antes, tipo assim, Neemias já ficava sabendo da notícia. Aí não tinha como, porque o povo estava todo armado ao redor do muro ali. Agora, o que me chama a atenção foi as armas. Porque as armas que foi dada, a Bíblia diz que foi espada, lança e arco. Todos eles receberam, inclusive... O texto diz que eles ficavam trabalhando, com a mão trabalhando e com a outra armada. Com a mão trabalhando e a outra armada. Meu Deus! Vigiar e orar. É isso que a gente tem que fazer, queridos. Aí dessas armas, a que mais me chama a atenção é a espada. A espada é a arma que me chama a atenção na Bíblia, porque a espada é a palavra de Deus.
A gente quer ir para a guerra, a gente quer restaurar algo, mas se a gente não tiver a espada, o primeiro vento do inimigo vai derrubar. Inclusive, eles achavam tanto que eles estavam baseados em si, eles não conheciam o Deus de Neemias, que eles falavam assim, baixa só uma raposinha que isso destrói tudo. Que raposinha que o quê, menino? Era o Deus dos exércitos que estava com ele. E aí Neemias arma o povo fica com a mão trabalhando, com a outra vigiando, e os guardas também de prontidão, e Neemias deixava ali dia e noite. A armadura de Deus é para a gente usar dia e noite. Não é só para usar nos dias difíceis, é nos dias bons também. Eu aprendi a fazer uma oração, a oração da armadura, de Efésios capítulo 6. Geralmente eu saio, antes de eu sair de casa, eu falo, Senhor, estou aqui, botando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Calço os meus pés com o evangelho da paz. Senhor, ponho agora na minha mão o escudo da fé, a espada que é a tua palavra. E aí agora eu posso sair. Aleluia! Sem a armadura de Deus, a gente não pode nem ousar se levantar da cama. Aleluia! E o povo estava ali armado, dizendo, pode vir para cima. Cadê que eles iam? Só fizeram pantim. Né? Como diz na Paraíba. Só fizeram susto, mas eles não foram para cima, porque o povo estava armado. E a Bíblia diz que Neemias só parava assim, orava e dizia, vamos lá, vamos terminar. Focado naquilo que Deus havia confiado a ele. Aleluia, glória a Deus. E quando eles vão iniciar a restauração e vão distribuir o trabalho, a Bíblia diz que a primeira porta que eles restauram é a porta das ovelhas. Eu fui, pesquisar, curiosa. A porta das ovelhas, como o nome já fala, é onde as ovelhas ficavam ali. E ela era pequenininha, apertadinha, e não era feita para o homem passar. Meu Deus, aleluia, Jesus. Sabe para quem aponta essa porta? O pastor das ovelhas. Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você. Ei, não era suposto eu e você passar. Não era suposto eu e você chegar diante de Deus. A porta, só coube ele. E agora, através dele, todos nós podemos passar. Aleluia. 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 E foi a primeira porta que foi restaurada. Eu quero perguntar a você, como que você está com o pastor? Não é o da igreja, não. É o pastor de todos. De todas as ovelhas. Como que você está com o pastor? Fique de pé, eu quero terminar. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque apesar de Neemias ter passado por todas essas brechas aqui, ele entendeu que a primeira, que era a porta das ovelhas, a porta que é Jesus, a Bíblia diz que ele é a porta, ele é o único caminho. Ninguém vai chegar a Deus sem ele. Ninguém. E como você está com ele hoje? Porque essa é a primeira porta que nós precisamos restaurar hoje. É a primeira brecha que tem que ser fechada e a gente continuar focado para restaurar as outras áreas da nossa vida. E eu não sei se vocês entenderam, mas é preciso analisar as brechas. É preciso se arrepender de todas essas brechas que ficaram. Da adoração. É preciso se arrepender, queridos, dos lixos que nós temos consumidos do mundo. E eu queria convidar a igreja no altar para nós orarmos. A igreja de Jesus no altar. Só quem precisa de restauração. Eu preciso. Se você não precisa, você pode ficar. Quem precisa de restauração em alguma área da vida, eu quero convidar você aqui no altar do Senhor.
E nós vamos fazer essa primeira oração. A primeira oração que nós vamos fazer é de arrependimento. Nós vamos se arrepender agora. Eu tenho certeza que Deus fez assim na sua mente. Alguma brecha você lembrou. De alguma coisa você lembrou. Então você vai se arrepender. Comece a falar com o Senhor. E comece a falar verbalmente. Não fica falando no pensamento, não. Comece a orar em voz alta. Orando, orando. A igreja orando. A igreja orando, queridos. O diabo não escuta se você falar nos pensamentos. O diabo não escuta se você falar na mente. Mas ele vai escutar se você verbalizar. Comece a verbalizar. Comece a verbalizar. E comece a falar com o Senhor. E comece a se arrepender e falar: Deus, eu quero te pedir perdão por esses lixos que um dia eu acumulei, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu me arrependo por todo lixo acumulado, meu Deus. Rapaz, eu me arrependo porque a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Comece a orar. Aleluia. Aleluia. Os obreiros, os intercessores podem orar pelo povo. Aleluia. 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 O louvor pode adorar. Pode adorar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Pai, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos remover todo o lixo. Senhor, nós queremos remover todo o lixo e colocar o nosso coração na restauração. Mas há lixo para ser removido e nós queremos nos arrepender. E nós queremos remover todo o lixo, todo lixo, todo lixo. Seja removido no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim Adora ao Senhor. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. O Espírito Santo falava comigo que tem pessoas aqui que têm ouvido vozes. Têm ouvido vozes do inimigo. Mas nessa noite essas vozes vão ser caladas, porque há poder no sangue de Jesus. Nós proclamamos o sangue de Jesus sobre a sua mente.